Estamos de volta com o programa Ressoar e que bom que você está aí do outro lado, viu? Chegou a hora de mais uma entrevista no quadro Conexão Social. Com mais de 25 anos de experiência dedicados a treinamentos e eventos, nossa convidada de hoje é Master Coach e especialista em oratória e comunicação e também desenvolvimento de palestrantes. Sócia fundadora da Inteligo Treinamento e Comunicação, tem a missão de conectar pessoas através de suas histórias inspiradoras e experiências vividas para transformar vidas. Eu estou falando de Ellen Joyce. Seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Social, Ellen. Muito obrigada pelo convite, Eunice. Estou muito honrada com esse momento e espero poder contribuir com a sua audiência e com as pessoas que te acompanham e acompanham o programa. Com certeza vai contribuir. Ellen, você desenvolve pessoas para serem palestrantes. Essa é uma profissão muito importante, porque a pessoa pode levar uma mensagem que transforma, que muda vidas, né? Como é que você faz isso? É verdade, Eunice. A Inteligo já há mais de 3 anos, né, vem com esse trabalho de mentoria para palestrantes. E a gente faz isso através de uma equipe multidisciplinar que entende qual é o chamado daquela pessoa, né? Uma pessoa, para ser um palestrante, ela precisa ter um chamado, ela precisa querer muito, porque, como você disse, é uma profissão muito importante. Inclusive, com essa configuração que a gente vê aqui no Brasil, é exclusiva, né? Nos outros países, as pessoas trabalham em outras funções e, eventualmente, fazem palestras, uns com mais sucessos e outros com outros. Mas viver de palestras é uma tarefa exclusiva aqui no nosso país, o que eu acho ótimo, aliás. Sim, e me fala, quem pode ser um palestrante? Basta saber falar bem em público? Olha, por incrível que pareça, eu vou te dizer que essa é a nossa preocupação secundária, se a pessoa realmente sabe falar em público, porque isso a gente consegue desenvolver numa pessoa. A Inteligo tem uma preocupação muito grande com o conteúdo que vai ser entregue, com o que aquele palestrante vai levar até o seu contratante. Então, assim, sim e não, né? Eu acho que existe uma conjunção de fatores que podem levar uma pessoa a querer ser um palestrante. Mas o mais importante é que a pessoa realmente tenha um chamado, que aquilo seja um propósito, porque, como você disse super assertivamente, ela vai transformar vidas. E transformar vidas é uma responsabilidade muito grande. É verdade que essa é uma profissão, uma das mais bem pagas do mundo? É uma profissão próspera, com um valor agregado alto. Claro, existe um processo, né? Existe um caminho a ser percorrido. Você não começa hoje cobrando valores mais altos, mas é uma profissão que pode sim ser uma renda bem interessante e pode mudar a vida de uma pessoa se ela for bem-sucedida nesse trabalho. Mas para isso precisa de um caminho aí, não é rapidamente que isso acontece. Muito bom, interessante, né? Então, e também nesse momento que as pessoas estão querendo fazer transição de carreira, às vezes a pessoa tem uma história bacana, né, Ellen? Isso é importante, e é importante também a gente entender que as empresas hoje, elas não têm mais aquele tempo, né? O tempo é dinheiro, e as empresas não têm mais aquele tempo para disponibilizar a sua equipe de vendas, por exemplo, para ficar 8, 16 horas participando de um treinamento. Elas precisam de mensagens mais assertivas. E as palestras são um caminho excepcional para isso. Realmente, elas são muito eficazes e fazem a diferença quando são bem contratadas. Isso também é um outro ponto importante, né? Nossa, que bom. Agora, como é que a pessoa descobre que ela tem esse chamado que você falou, né? Porque às vezes ela tem uma mensagem no coração. Normalmente a pessoa tem uma história de vida muito bacana, ela tem uma mensagem que carrega no coração que ela queria saber expressar. Como é que ela descobre que ela pode ser um palestrante? O que ela faz para começar? Como a gente falou anteriormente, isso é um propósito, né? Só que é um caminho também que vai sendo construído gradativamente, inclusive no coração das pessoas. Elas começam a perceber que fazem a primeira palestra, recebem engajamento, conseguem transformar uma vida, 2 vidas, 10 vidas, 100 vidas, começam a ser reconhecidas. Obviamente, para isso, precisa de uma metodologia para desenvolver uma boa história. Todo mundo tem uma boa história para contar.
E uma palestra, ela é construída através de cenas da sua vida, não da sua vida inteira, entende? Então, é possível a gente tirar da vida da pessoa uma boa palestra, mas para isso ela realmente tem que viver, querer viver isso, né? Tem que ter no coração, sabe? Uma coisa mais motivacional até do que propriamente financeira. Sim, então, na realidade, você ensina as pessoas a contar a história dela. Exatamente. Na realidade, o aprender a contar a história é uma das ações mais antigas, porque os povos antigos já se conectavam através das histórias, né? E saber contar a nossa história e encantar uma plateia, isso é uma arte que deve ser aprendida, né? A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, nós temos storytellers, nós temos roteiristas, nós temos designers e tem a minha coordenação desse conteúdo. E dessa vida dessa pessoa, da história dessa pessoa, seja ela um atleta, um executivo, um empresário bem-sucedido, que quer mostrar para as pessoas que é possível fazer diferença, nós conseguimos criar uma metodologia própria, aonde a gente consegue, primeiro, ter uma estratégia. Uma palestra precisa ter uma estratégia. Você tem que ter um objetivo, né? Porque uma palestra, ela resolve a dor de alguém, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, seja de um grupo. Então, existe um contexto que você tem que percorrer para que você possa impulsionar a vida das pessoas, né? Você possa fazer com que elas mudem de rota. Quando você termina uma palestra, é super importante que quem te ouviu tenha a sensação que saiu com algo de verdade, algo palpável, e não somente um conglomerado de informações onde ela não sabe o que fazer com aquilo. É preciso ter começo, meio e fim e dizer como você pode transformar a sua vida. Seja uma palestra técnica, motivacional, de superação, não importa. Tem que ter uma entrega consistente. Ellen, o termo correto, então, é storytelling, que a gente aprende a contar a nossa história. Explica melhor, porque agora com o advento até das mídias sociais, as pessoas têm usado muito o storytelling, inclusive nas vendas, né? Nas vendas na internet. E esse é um termo que normalmente a pessoa faz sem nem saber que está fazendo, né? Explica para a gente, então, o que de fato é o storytelling. Você mencionou há pouco atrás que é uma técnica de contar história, na verdade, na tradução livre, é contar história, e é uma das técnicas e habilidades mais antigas da humanidade. Nossas avós contavam histórias, nossos bisavós contavam histórias, e a gente conhece o mundo como ele é hoje através dessas histórias. E, realmente, para você construir uma boa história, você precisa primeiro ter um objetivo e uma estratégia. Por quê? Porque você quer engajar as pessoas que vão te ouvir. E, além de engajar, Ionice, é super importante que tenha o que a gente chama de call to action, que é que a pessoa realize algo diferente ao sair daquela palestra. Então, quando a gente ouve, por exemplo, uma palestra de um atleta que ganhou uma medalha olímpica correndo milhares de quilômetros, o que ele quer? Ele quer dizer que você também pode, mas para isso você precisa se preparar. Nada na vida é feito sem preparação. Então, a gente precisa realmente dessa entrega. E o storytelling, diferente do que as pessoas imaginam, ele vem sendo usado há muitos anos. Na Revolução Industrial, o marketing já foi nascendo, já foi contando histórias de produtos, de pessoas, de departamentos. Enfim, no geral, depende daquilo que você quer prospectar. Como você falou, Hollywood, usando nos filmes, né? Exatamente. Mas no mundo dos normais, como nós, né, que não estamos em Hollywood, que não estamos assessorados pelos grandes roteiristas, é possível fazer isso. Então, você precisa ter um conflito para resolver, e quando eu falo conflito, não precisa ser uma coisa ruim, pode ser um drama ou não, mas precisa ter um conflito, um personagem central que está ali na sua vidinha, mais ou menos, e que, de repente, ele recebe um chamado para fazer algo diferente e como ele resolveu esse conflito. Isso é o mais importante no storytelling, né? Que ele tenha começo, meio e fim. E aí, para isso, a gente precisa estruturar essa história dentro de um roteiro. Porque também, diferente do que as pessoas acreditam, não existe improviso, Ionice. Isso não é sugestivo. É preciso que você tenha um bom roteiro. Por quê? Esse roteiro vai te dar começo, meio e fim, e a tua entrega vai ser muito mais consistente do que se você simplesmente... Essa era a pergunta que eu ia te fazer, que você já pode continuar. Claro. Qual a importância da pessoa se preparar para a palestra? Porque tem gente que fala, não, eu vou lá e eu improviso. Na apresentação também, né? Já aproveita e fala disso.
Olha, a preparação, eu diria que se você tem 1 hora para fazer uma palestra, você precisa de pelo menos 1 semana para se preparar. Minimamente, se você já tiver um conteúdo estruturado. A preparação, ela te dá justamente isso. Primeiro, porque as pessoas têm muito medo de falar em público. Quanto mais você se prepara, menos medo você vai ter, concorda? Se você domina aquele conteúdo, segurança, né? lógico, se você domina aquele conteúdo, se você treina, gente, treinamento é tudo, para tudo na vida. Se você treina, agora o improviso não vai te ajudar em nada. Você vai ficar mais inseguro, pode passar uma imagem ruim para o teu contratante e principalmente que você não seja recontratado, que é um objetivo. Quando a gente faz um trabalho, a gente quer ser recontratado pelo aquele cliente. Então, a preparação, para mim, o planejamento, ele é tão importante quanto o momento da apresentação. Sim. Agora, eu queria falar com você sobre a glossofobia. É um nome feio, né? Ou medo de falar em público. É verdade. Segundo um jornal inglês chamado Sunday Times, esse é o maior medo da humanidade. Chega a passar o medo até de morrer, porque as pessoas têm tanto medo de se apresentar e falar em público que é mais do que morrer, né? É verdade. Você acha que esse é um dos motivos que as pessoas não saem por aí decidindo ser um palestrante? O que você acha que impede as pessoas que têm uma mensagem tão boa e que não leva essa mensagem? Realmente, falar em público é um grande medo, Ionice, e eu vou te falar, eu sou especialista nisso, já fiz muito isso e até hoje sinto esse medo. O medo controlável, ele é excelente, ele é um excelente aliado, ele te dá prudência para que você se prepare, para que você estude, para que você cheque todas as variáveis de quando você vai fazer uma apresentação ou uma palestra. Algumas pessoas se sentem confortáveis em trabalhar com improviso. Eu não recomendo. Eu acho que continuo dizendo que o planejamento é muito importante. Mas o que eu digo mais ainda é que as pessoas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público, porque a gente sabe que é um momento de grande julgamento. Então, exposição, né? Muita exposição. E o ser humano, ele tem que ter, a tua audiência, ela tem que ter um motivo para te ouvir. Então, uma dica preciosa que eu dou é cuide da introdução da sua palestra. Como você vai se apresentar? Como você vai começar a contar a tua história? É aí que a audiência decide, opa, vou prestar atenção nessa pessoa ou vou me desconectar dela. Então, é muito importante esse momento, porque depois é difícil retomar. Então, de novo, o medo existe, ele pode ser tratado. Em alguns casos, a gente sabe que precisa de médicos e psicólogos para ajudar, mas quanto mais você se prepare, quanto mais você tem o controle daquele conteúdo, o controle daquela situação, menos medo você vai sentir. E como é que a pessoa faz para perder o medo? Treinando. Não tem outro caminho. Primeiro, tendo um conteúdo genuíno, um conteúdo que realmente seja verdadeiro, que faça sentido para ela, que seja uma história que ela realmente vivenciou. A gente conhece várias histórias de pessoas que tentam reproduzir histórias de outras pessoas e aí vira um personagem e isso não tem sustentabilidade. Então, é muito importante que ela tenha um conteúdo bem estruturado também, porque nesse processo de criar uma palestra existem muitas técnicas que você insere, por exemplo, mídias, vídeos, músicas, para tirar da audiência a emoção que você quer. Porque todas as decisões que a gente toma são baseadas em emoção, né? Você compra uma coisa, é uma emoção. Você diz sim, você diz não, você presta atenção em algo ou não, pode ser até imperceptível para você. Mas a nossa decisão é baseada numa emoção. Então, você precisa ter um posicionamento claro sobre o que você fala e o que eu quero da minha audiência. Então, quanto mais você se prepara, menos medo você vai sentir. E ele é bom, ele é gostoso de sentir, porque depois que você entrega, você fala, uau, eu consegui fazer e fiz bem feito, baseado em muito treinamento. Sim, muito legal. Agora, as pessoas, a gente imagina que palestrar é só você estar no palco e as pessoas te assistindo. E não, né? Você palestra o tempo todo nas apresentações, nas conversas de família, e até mesmo no trabalho, nas vendas. Você pode usar essas mesmas técnicas? Porque tem gente que perde negócio porque na hora de apresentar esquece e tudo mais. Com certeza, Ionice. Inclusive, eu acho que as pessoas que fazem isso são muito mais bem-sucedidas do que as outras. Primeiro, porque elas se planejam. Seja numa negociação com seu filho,
para ele estudar um pouco mais, seja numa conversa com seu marido para decidir onde serão as férias do ano seguinte, seja com seu chefe, uma apresentação de um projeto que você acha que é muito importante para o seu departamento, não importa, seja um comunicado nas redes sociais, é importante que você tenha uma técnica, uma estratégia e não é somente num palco com várias pessoas te assistindo que você faz uma palestra. Uma palestra pode ser entre 2 pessoas, 2 amigos, um casal de namorados, mãe e filha, chefe e seu liderado, enfim, uma infinidade de possibilidades. E vale a pena, viu? Porque o resultado sempre é positivo. Agora, como eu falei no começo, você criou uma empresa, você é tão apaixonada por isso, e eu vejo você, eu conheço seu trabalho, você é tão perfeccionista, faz um trabalho tão bonito, e você se especializou em treinar pessoas. Verdade. Como é que vocês fazem esse trabalho lá na Inteligo? Então, só para a gente contextualizar, eu trabalhei muitos anos em multinacionais farmacêuticas na área de treinamento. Então, essa é uma paixão muito antiga, né? Quando eu era novinha, que eu entrei, eu era propagandista, vendedora, trabalhava visitando médicos, e eu sempre vislumbrei a área de treinamento das empresas, porque impulsionar pessoas, desenvolver pessoas, era um propósito muito forte em mim. E aí eu fui dentro das empresas, conseguindo, enfim, prosperar e ser promovida. E aí chegou um momento que eu falei, agora eu quero fazer isso para mim. E realmente resolvi empreender aos quase 50 anos, eu acho que isso é uma coisa bem desafiadora, mas eu não me arrependo um momento exatamente por isso, né? Porque na Inteligo a gente consegue realizar sonhos, Eunice, a gente consegue com que as pessoas fiquem muito apaixonadas por aquele chamado, que elas tinham medo, inclusive, de colocar no papel, ou muitas vezes elas nem sabiam como começar. Então, realmente a Inteligo é uma empresa especializada em mentoria, mas nós temos um vértice também da curadoria, que é a venda de palestras. Por quê? Porque as empresas consomem muitas palestras. Agora, nesse momento que a gente está vivendo do online, é uma coisa impressionante. E, às vezes, o RH, por exemplo, contrata, mas não tem muito conhecimento do que aquele palestrante pode entregar. E, como eu falei anteriormente, uma palestra tem que resolver a dor do cliente, tem que resolver um problema que aquele cliente sozinho não está conseguindo resolver. Então, a gente também ajuda as empresas a encontrarem o palestrante certo no mercado. A gente capta essa dor e leva para ele os nomes que sejam importantes. Então, a gente trabalha justamente pela minha experiência em fazer palestra e também contratar palestrantes, porque eu trabalhei muitos anos fazendo isso, é que eu entendi essa dinâmica. Ela precisa andar junto, você entende? Ela precisa se comunicar. E aí a gente resolveu lançar a Inteligo, que é um sucesso. Estou muito orgulhosa dos resultados que a gente está conseguindo. Quais os cursos que vocês oferecem lá, Ellen? Bom, nós temos a mentoria, que é a mentoria personalizada, onde a gente pega aquela pessoa que tem esse propósito, que tem esse chamado para ser um palestrante, entende a história dela, traça um posicionamento. É muito importante que a gente tenha, que o palestrante tenha um posicionamento, porque senão ele fica um genérico, e aí genérico fala de tudo e não fala de nada, não é um especialista. Depois a gente pega essa história e transforma ela, porque o que ele nos conta é um histórico. E aí a gente transforma isso numa história. Depois de transformado numa história, a gente tem todo o apoio do audiovisual, que é importantíssimo. Uma palestra bem-sucedida, ela começa por um tripé. São 3 coisas importantes. O conteúdo, que é narrativa, storytelling, o design, que são os slides, e a performance de palco. É a combinação desses 3 fatores que vai transformar você num palestrante de sucesso. E é isso que a gente faz na Inteligo. Que bacana. E como é que você desenvolve essas técnicas? São cursos... Agora não está tendo tanto curso presencial, nós né? fizemos um trabalho muito rápido de adaptação do nosso material, né, dos nossos cursos, para o online. Então, como eu falei, a gente tem a mentoria personalizada, onde uma pessoa nos contrata para fazer um trabalho específico para ela, mas nós temos os cursos. Temos o curso de storytelling para apresentações corporativas e palestras, que é online. Podemos fazer em company também presencial, mas nesse momento a gente não tem feito. E são 3 dias de curso, 100% online, onde você vai aprender exatamente isso que eu disse, a traçar a sua estratégia, definir o seu objetivo, entender para quem você vai falar, entender o que você pode oferecer para esse público e, principalmente, qual é a emoção que você vai querer tirar dessa pessoa e desse grupo que está te assistindo,
para que depois isso tudo vire uma narrativa, vire o storytelling e você possa começar a fazer as suas palestras e, enfim, e prosperar Brasil afora. Porque tem muito Brasil, gente. O Brasil é muito grande, a gente não consegue atender todo mundo que precisa dessa demanda. Então, essa é uma vantagem dessa profissão, né? Exatamente. E é engraçado que cada estado tem sua demanda, sua necessidade, né? Isso. E nós temos agora também um curso que eu sou apaixonada, que é o curso de Storytelling, que é Storytelling no pitch de vendas. Então, é para grupos de vendedores. Por quê? Porque os vendedores, hoje, o cliente ele é muito assediado. Todas as empresas têm um ótimo material, trabalham bem, têm os seus vendedores treinados. E a forma que você se comunica é que vai te destacar. Então, a gente desenvolveu uma metodologia própria também. A gente desenvolveu esse curso, também são 3 dias online. E funciona super bem. Hoje é o nosso grande sucesso no mercado, e principalmente porque a gente já desenvolveu ele para o online. E o online, Eunice, é espetacular. A gente consegue chegar em locais do Brasil que eu jamais imaginei. É incrível esse trabalho. Nossa, que bom. Agora tem uma pergunta que eu deixei para o final. Claro. Eu quero que você fale. Qual é a técnica, de que forma que a pessoa faz uma apresentação, uma palestra impactante? Você já falou algumas coisas, mas eu acredito que ainda tem um segredo. E esse segredo pode ser uma coisa tão simples, né? Mas tem um segredo. Como é que a gente impacta as pessoas ali na plateia, Ellen? Olha, eu acho que a gente precisa ter muito respeito para quem vai nos ouvir. Então, um momento importante é um momento de planejamento, né? Um momento que você cria essa palestra, que você constrói essa narrativa. Ele é muito importante. Porque as pessoas hoje a internet, ela oferece muito conteúdo. Então, realmente, você tem que fazer algo diferenciado. A outra coisa que eu acho que é muito importante também é treinar. E, Eunice, não tem jeito, tem que treinar. Você tem que, obviamente, ter um bom deck de slides, tem que caprichar na sua presença de palco, elaborar a sua oratória, escolher as palavras certas, mas a dica de ouro é treinar. Quanto mais você treina, mais seguro você fica, você diminui esse medo, que é normal de acontecer, e com certeza você vai conseguir impactar muito mais pessoas com a sua história. E, obviamente, ter uma boa história, ter um bom conteúdo. Todo o nosso trabalho, ele é baseado no conteúdo. Então, a performance de palco, o design, o storytelling, a narrativa, tudo é em função do conteúdo. Todo mundo adora uma boa história. Sim, sim. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, maravilhosa. Obrigada. Eu queria te agradecer. Você veio do Rio de Janeiro só para participar do nosso programa. É uma honra para a gente também. Eu queria que agora, nas suas considerações finais, você falasse um pouco mais da Inteligo, como é que as pessoas podem te encontrar, quem agora tiver com água na boca vai fazer esse curso, o que ela faz, como é que ela te encontra? Com certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez esse convite, estou realmente muito honrada, tenho muito respeito pelo trabalho que vocês fazem aqui, acompanho muito de perto, então essa oportunidade para mim é uma oportunidade, assim, ímpar. A Inteligo é um marketplace de treinamentos e palestras, então não importa o tipo de time que você quer treinar, o tipo de equipe que você quer treinar, e também não importa o tipo de tema que você está buscando, nós temos lá para te atender de uma forma personalizada. Eu acho que isso é muito importante, a gente consegue customizar o nosso conteúdo para que atenda melhor. Vocês podem encontrar todas essas informações no nosso site, www.inteligo.com.br, ou podem mandar um e-mail também para o contato@inteligo.com.br e nas redes sociais, que a gente está lá como @inteligo-oficial. E lá você vai ter todas as informações que precisa e normalmente a gente dá logo um retorno para que a gente faça um trabalho mais próximo e entenda a necessidade e verificar se a gente pode atender. Isso é muito importante. Muito importante. Eu prezo por esse trabalho personalizado e próximo. Que bom. Obrigada mais uma vez. Imagina, viu? Volte sempre, viu? Agradeço, muito espero bom. você lá no Rio. Muito obrigada pelo convite. Com o maior prazer. Mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você.